Pessoal, seja bem-vindo à aula da equação de Underwood, que é a segunda parte principal do método FUG para a separação de sistemas multicomponentes em colunas de destilação. Antes dessa aula, preciso definir dois tipos de separação que você vai poder encontrar em uma coluna de destilação multicomponente. A primeira é que eu divido ela em duas classes, sendo que a primeira classe, a minha suposição é de que todos os componentes estão presentes tanto em cima quanto embaixo, na vazão de topo e na vazão de fundo. Ao passo que na classe 2, ao menos um componente está presente ou na vazão de topo, do destilado, ou na vazão de fundo, do produto de fundo. Nem preciso dizer que, na vida real, todas as separações são de classe 1. Classe 1. Por quê? Porque por menor que seja a vazão, sempre haverá alguma coisa presente tanto em cima quanto embaixo. Porque as moléculas, elas têm sempre alguma interação intermoleculares. Então você não consegue separar 100% perfeitamente esses componentes, por melhor que seja a eficiência da sua coluna de destilação. Então, vamos lá. A classe 1 tem pelo menos um ponto de pinch, enquanto que na classe 2, dois ou mais pontos de pinch. Então, vamos agora começar a definir aqui. Vocês se lembram lá no sistema binário em que temos aquele diagrama de equilíbrio, né? Então temos aquela reta y igual a x e curva de equilíbrio, faz o método McCabe-Thiele, né? Então tinha lá a reta de operação tanto na seção de retificação quanto na seção de esgotamento e a linha de alimentação aqui, né? Conforme a gente mudava a nossa razão, quanto menor fosse a razão de fluxo, mais elevado vai estar aqui a reta de operação da ação de retificação até chegar no ponto que ele vai encostar na curva de equilíbrio, a partir do qual a gente não consegue mais fazer a separação. Por mais que a gente coloque estágio, ou seja, mesmo que a gente aumente a altura da coluna até o infinito, você não vai conseguir sair dessa composição. Então eu vou chamar esse prato de J, onde está nosso ponto pinch, e ele vai estar bem aqui, e você está vendo aqui as composições e as vazões passando aqui no prato, né? Então, o primeiro passo que eu vou escrever para vocês vai ser o seguinte: eu vou igualar todas essas composições. Então, o que temos aqui? O nosso primeiro passo é igualar essas composições. Por quê? Porque estamos no ponto de pinch, então não importa o número de estágios que a gente vai avançar, as composições vão acabar sendo iguais. Praticamente iguais na real. Então você pode montar essas duas equações aqui. O segundo passo é o quê? Fazer um balanço de massa. Um balanço de massa aqui dentro da sua coluna. Então, o volume de vazão aqui do vapor, vezes a sua composição, do prato J mais 1 aqui, vai ser igual ao que está saindo, que é da alimentação, da vazão líquida mínimo de razão de fluxo mínimo, né? Que eu estou colocando aqui, junto com a sua composição J desse prato aqui que está saindo, mais o produto de topo dXD, ok? E aí vamos ao terceiro passo. Lembre-se daquela constante K, que é a sua composição de vapor sobre a composição de líquido. No mesmo prato, você escreve desse jeito, certo? Só que na condição especial de pinch, você pode mudar o prato de uma dessas composições. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar o prato do J mais 1 da composição líquida para o prato J. E essa equação continua sendo válida. E lembre-se também que a relação entre as constantes é feita pela sua volatilidade relativa. Então, no caso, eu estou usando aqui para o componente qualquer I, e vou usar o R, que significa componente referência. R vem de referência ou reference. E o R normalmente se usa o componente chave pesado. Daí vem o quarto passo. O quarto passo, você vai pegar aquelas equações do terceiro passo e substituir no balanço de massa do segundo passo. Daí isso vai te render a seguinte equação. Depois que você fizer as substituições, isso vai te render a seguinte equação: o somatório da vazão de vapor na razão de fluxo mínimo vezes a composição do vapor no prato J mais 1, do componente I, igual a somatório da vazão de destilado vezes a sua composição do componente I, dividido por 1 menos a divisão de vazão do líquido, dividido pela vazão do vapor, vezes o alfa, entre o componente I e o componente de referência, que normalmente vai ser nosso chave pesado, vezes
a constante K do chave pesado. Porém, em vez de usar essa equação, vai ser melhor para você, de acordo com os próximos passos, usar essa equação aqui de baixo. E além disso, essa equação aqui de baixo ela é válida também para a seção de esgotamento. Mas no caso, em vez de você usar o D, você vai usar o B, o V e o L. Você vai colocar uma aspa para fazer uma diferenciação. Aí também do alfa e também o XD que vai virar o XB. Fora isso, essas duas equações vão ser exatamente iguais. Além, é claro, também o nosso menos, tá? Não se esqueça dele. Agora é chegada a hora de a gente já definir melhor esse alfa. Primeiramente, a nossa hipótese será o seguinte, que em toda a nossa coluna de destilação, o alfa será o mesmo. Portanto, nas nossas equações aqui, de alfa do componente I em relação ao R, tanto em cima, aqui na seção de retificação, será igual ao de baixo, que estou diferenciando por conta desse apóstrofe, né, se não me engano. Bom, estou botando aqui igual. Daí eu vou te apresentar um termo novo aqui. O termo novo eu vou utilizar a letra maiúscula do alfabeto grego, que é o nosso φ. Φ vai ser igual ao quê? Igual a vazão de líquido da razão mínima de refluxo, divididos pela vazão de vapor, também nessa mesma condição, multiplicado aqui embaixo pela constante K do componente chave pesado. Além desse φ, também temos o φ para a seção de esgotamento aqui, que irá diferenciar também por esse apóstrofe, então vai repetir a mesma coisa. Então, L, apóstrofe, da razão mínima aqui, vezes a vazão, mínimo também, vezes o nosso K do componente chave pesada, que também vai levar essa mesma linhazinha. Nem preciso dizer que se eu estou usando essa equação aqui, por causa da nossa hipótese, é razoável também dizer que esse φ é igual ao φ', beleza? Então aqui tem o quinto passo, aí passa para o sexto passo. O sexto passo vai ser nada mais nada menos que pegar aqueles tetas do passo anterior e substituir naquela equação que surgiu a partir do balanço de massa que a gente fez aquelas primeiras substituições, lembra? Então, a gente vai definir aqui a vazão mínima aqui, e aí eu vou começar a escrever para vocês. Vazão de vapor na vazão mínima de refluxo igual a vazão de destilado vezes o somatório alfa de IR vezes a composição do destilado componente I, divididos por alfa de IR menos o nosso θ. Também é válido dizer isso que a mesma coisa é válido para a seção de esgotamento, menos o V'. B aqui, o alfa também vai estar com a linha, em vez de D vai ser o B e o θ vai ser aquele θ'ninha. Embora θ e θ'ninha terão o mesmo valor. De qualquer forma, essa equação aqui também é conhecida como a segunda equação de Underwood. Mas, Gabriel, como assim? Segunda equação? É porque no desenvolvimento a segunda equação aparece primeiro. Porém, quando você for precisar calcular a razão de refluxo mínima de uma coluna de destilação cujo a alimentação tem mais de dois componentes, você vai usar a primeira equação e depois você parte para a segunda equação, porque são dois passos para fazer esse cálculo da razão de refluxo. Então, a partir dessa equação aqui, a gente consegue desenvolver a primeira equação de Underwood, que você vai ver nos próximos passos. O sétimo passo será o último passo, e a partir dele você vai encontrar a primeira equação de Underwood. A primeira coisa que você tem que fazer é você vai pegar a equação aqui da vazão do vapor mínimo, vai subtrair essa mesma vazão de vapor, porém na seção de esgotamento aqui embaixo, daí você vai acabar encontrando essa equação aqui. Somatório aqui do alfa de R vezes dxd mais bxb, divididos por alfa de R menos o θ. Agora, o próximo passo aqui, dentro desse sétimo passo, pega essa equação aqui. Reparem que essa subtração aqui, quando você fizer o balanço de massa em cima do prato de alimentação, no qual tem aquela alimentação F, né? Sendo que F tem aquela fração líquida e a fração de vapor. Daí a vazão mínima aqui do vapor vai estar aqui e do esgotamento vai estar aqui, né? A diferença entre esses dois tem que ser igual ao que está entrando, né? Então isso tudo aqui também pode ser igual a você pegar o F e multiplicar por 1 menos o Q. Ah, Gabriel, quem é o Q? O Q é nada mais que a fração líquida da sua alimentação. Então é como se você fizesse isso aqui, ó. Q está sendo o LF
sobre o F, tá? Que LF sobre F está aqui. Você fazer a multiplicação aqui vai dar F menos o LF, que nada mais é que o VF, né? Você está tirando da alimentação a parte líquida, só sobra a parte vapor. Ou você pode chamar o V menos o V' igual a F vezes 1 menos o Q, ou você pode chamar simplesmente de VF, não tem nenhum problema. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é essa parte aqui da equação. Vocês já viram isso aqui antes. Muitas vezes quando a gente está fazendo aquele balanço de massa, se você pegar toda a coluna e fizer o balanço de massa por componente, isso aqui lhe é familiar. dxd mais bxv não é aquela nossa alimentação bonitinha, a nossa F vezes F, já que ele entra aqui na coluna, né? E aí por cima está sendo o nosso D. Depois do condensador aqui e aqui do refrigerador, né? Sai aqui o B, o seu componente XB, e aqui em cima D e sua composição XD. Então, isso aqui acaba sendo igual a F vezes o ZF. Então, vamos começar a fazer mais algumas substituições aqui nessa equação para tornar ela ainda mais, digamos assim, mais concisa. Vamos lá? Então, cá temos a primeira equação de under root, que vai ser 1 menos o Q, igual a somatória de alfa e R vezes ZFI, dividido por alfa e R menos o nosso θ. E reparem que aqui nessa parcela eu havia colocado o nosso F vezes o ZF. Daí o F, que estava aqui dentro, foi cortado com esse cara que está lá de fora. Porque o V menos o V' é o nosso F vezes 1 menos o Q. O F cortou com o F daqui, sobrou só isso. Então a equação ela fica desse jeito. Galera, somente na edição do vídeo eu vi que ele tinha parado naquele momento, então eu vou dar continuidade, que é basicamente só para concluir essa aula de equação de underroot. Basicamente, eu tinha deduzido a primeira equação de underroot, a segunda, e também eu tinha mostrado para vocês que tem um termo, que é um parâmetro chamado φ. φ é a constante de volatilidade relativa, L mínimo sobre V mínimo vezes o KR, e com essas três equações você consegue achar a razão de fluxo mínimo, porque se você tem um L mínimo e tem um V mínimo, que você calcula com as outras equações de Underwood, você consegue achar a razão de fluxo mínimo, porque ele é somente o L sobre o D. Então, com isso, você achou a razão de fluxo mínimo, daí você vai partir para a próxima equação, que é a equação de Gilliland, que a partir dessa razão de fluxo mínimo e também do número de estágios mínimos da equação do Fenwick, você acha o número de estágios da sua coluna de destilação, beleza? Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.